Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joana Pérez, sejam bem-vindos ao Sem Medos. O nosso convidado de hoje já é reconhecido pela velha guarda, vem da Pontinha e lançou há pouco tempo o novo álbum Rosa Dragão. Hoje falamos Sem Medos com o Extense. Extense, bem-vindo ao Sem Medos. Muito obrigado pelo convite, antes de mais, não é? Tudo bem contigo? Tudo benzinho, e por aqui também. Tranquilo, não é? Somos quase vizinhos. É. Hoje estás em minha casa. Sim, eu não sabia que fiz aqui. Pensei Sim. que, não é? Quando cheguei aqui é que percebi Não qual era a vamos dizer onde circunstância. é, mas Não, não somos vamos falar. Somos vizinhos. Quase vizinhos, Sim, não é? eu agora estou a viver no Porto, a afastar a coisa. Olha, parabéns pelo teu grande lançamento, muito este obrigado. álbum novo, Rosa Dragão, não é? Sim. Um nome que tem levantado muita dúvida. Polémica, e já lá vamos, não é? Antes de falarmos também sobre o álbum, não vai acontecer estar alguém a ver que te conheceu agora. Fala-nos um bocadinho sobre ti e sobre o teu percurso nestas andanças. Ora, eu costumo dizer que isso também está por temporadas, não é? A minha vida também está por temporadas. Tive ali uma primeira temporada na adolescência, em que, não sei, tinha uma crew, que era o José Carte, né? Nós fizemos um nome significativo na altura. Grande parte das pessoas que me conheciam tinha muito a ver com essa altura. Nós chegámos inclusivamente a fechar com a Mata Rua para fazer um álbum, etc. As coisas correram bem até um ponto em que houve esta separação e eu me afastei da música por 6 anos. E portanto essa primeira temporada deu origem a um EP que Descartes e deu origem a que determinadas pessoas da old school me conheçam. E agora há esta nova fase, né, que tem as coisas do Rosa Dragão e que segue à mixtape O Rei Vai Nu, que é uma fase que estou agora no pico de ver o que é que também vem com ela, mas é essencialmente muito diferente uma coisa da outra, porque tanto pelo lado a sol como pela maneira como as coisas mudaram entretanto no panorama. Ok. E este nome do teu álbum, Rosa Dragão, tem um significado específico? Tem, é assim, eu tenho dito que acho que nunca vou responder por completo essa pergunta. Eu já percebi que tu és tramado para responder a certas coisas, mas eu vou tentar. Não, eu também vou tentar responder, porque não é por mal. Ao fazer a escuta do álbum, há uma interpretação, uma única interpretação que é correta sobre o que é a Rosa e o Dragão. E eu creio que há de ser compreensível, mas pode ser a minha visão da coisa. Agora, eu tenho a certeza que se... Olha, como a história do sapo. Tu vês um sapo, não é? O sapo é engraçado e tal. Tu não percebes o sapo, queres perceber o sapo. Não cortas o sapo, mas o sapo morreu. Pronto, então a gente não pode abrir o sapo mais alguém perceber. É um bocado como isto, é tipo, se eu alguma vez dissecar as razões, perde-se um bocado a magia. Eu prefiro que me digam a mim e digam, opá, chegaste lá, é mais giro assim. Portanto, tenho sempre medo de dar demasiado disso, porque também parte dessa incógnita é uma coisa que eu gostaria enquanto ouvinte descobrir. É isto. Okay. Eu estou sempre a fazer álbuns, não é? A pessoa tem noção de... Ou comete o erro de achar que toda a gente pensa como, não é? Como ele. Mas eu acabo por trabalhar dessa forma, não é? Faço as coisas como eu gostaria de ouvir. Então não me vais dizer, não é? Não. Também não me vais dizer o porquê das 333 cópias físicas. Também não me vais explicar o porquê deste número. Epá, é assim, esse número, entre outros números, há uma numerologia, não é? Associada a um álbum e não tem nada a ver comigo. Foi mesmo números que me perseguiram, mas perseguiram até ao ponto de eu ter amigos meus que duvidavam disso e serem confrontados com isso nas situações mais esquisitas, inclusivamente no outro dia quando foi a apresentação do meu álbum em Lisboa. Foi lá... Foi no teu aniversário? Sim. Fizeste 33 anos? Está. E foi lá uma rapariga, ela é rapper, mas agora está a trabalhar com K-pop rádio e ela fez entrevista, etc. E tem graça porque ela, acho que me tinha enviado uma mensagem no Instagram uma vez acerca de um assunto qualquer, prático, logística. E eu respondi-lhe bué da tarde naquelas cenas de pegar no telemóvel, estava aqui 15 mensagens, vi aquilo e respondi. E respondi às 13h33. E ela um dia a seguir disse, pá, que engraçado, respondeste às 13h33. E isso já foi uma coisa que já eu vinha de uma sequência enorme. Então quando eu lancei o álbum, a falar, pá,
E disse, foi mais uma por acaso. Foi mais uma dessas situações em que esse número foi marcado por outra pessoa. Eu não sei bem exatamente qual é o significado, mas eu corri atrás de um porque é a maneira como o meu cérebro funciona. Sabes que há um filme sobre isso? Mas é o número 23. Sei, do Jim Carrey. Conheço. Mas é uma cena marada, esperemos que não seja o teu caso. Não, acho que não. Espero sempre coisas boas essas coisas, por acaso. Claro que sim. Portanto, também não vamos saber a verdadeira explicação, não é? Sim, eu tenho um significado associado a ele, mas também não vou querer. Certamente, já percebi. Ia-te perguntar, consegues perceber mais ou menos em quanto tempo é que tu fizeste este álbum? Havia músicas que já tinhas lançado e alguns videoclipes também, coisas novas. Qual é que foi assim o tempo para tu fazeres? Porque eu já percebi que tu gostas muito de, eu fazer isto, quero fazer, visualizei, também fazes edição de vídeo, não é? Ou seja, consegues visualizar as coisas e sei que os teus timings às vezes até são bastante práticos e rápidos. Yeah. Qual é que foi o teu timing o teu tempo para produzir este álbum? É assim, as coisas acabaram por acontecer, o que é fixe, acho que é isso. É uma coisa que tu não podes forçar e às vezes começas a fazer uma coisa, tens uma ideia do que vais fazer, mas não tens noção que estás a fazer parte de um plano maior que só mais tarde é que vais perceber que olha, aquilo calhou mesmo bem para agora. Yeah. Então quando comecei tudo isto, tinha um álbum meu que ia fazer antes, quando me juntei com o White Mike. E eu abrandei o meu álbum para trabalhar no White Mike X-Extense, que pronto, contou com a Fórmula, com o Voodoo, mais umas faixas do ao contrário. Né? E então houve um grande do meu álbum. E o meu álbum era um álbum escuro, era um álbum chuvoso. Eu às tantas estava na Fórmula, né? Com aquela energia ultra colorida em torno de mim. E portanto, a partir daí isto tornou-se um bocado um processo adaptativo, porque era difícil migrar a informação e a comunicação naquela altura para o sítio certo. Depois também apareceram uma data de parcerias, né, que na altura associadas a isso. E isso levou-me num caminho que o álbum com que eu chego ao fim é um bocado, é um processo de escolha, ou seja, há muita música que eu gosto muito e que tive de abdicar de a lançar porque não tem enquadramento do álbum ou mais tarde utilizarei, mas isso cria um sentimento de conforto bem grande com o álbum. Eu não sinto que criei o álbum, sinto que fui criando música até o álbum existir. Foste preso, entretanto. Sim. Não, isso já vamos falar sobre isso. Só para esclarecer, tu não foste preso. Não fui senhor. Falta, sim. Mas eu na altura quando vi acreditei. Era essa a ideia. Porque vi no Facebook pessoal do White Mike, acho que foi o White Claro. Mike a partilhar, tinha sido preso. O bluff foi incrível. A gente falou com várias pessoas e depois fechou-se o cerco. Eu tive amigos meus que ficaram chateados comigo, pensavam mesmo que eu tinha sido preso, mas depois há sempre um que confia no outro. Não, depois nunca já estragaram a cena, não se podia mesmo. Era de o cerco fechado. Sobre esse assunto, tenho uma coisa, se quiseres falar sobre isso. Claro. Falamos sobre tudo. Mas, antes disto estavas a falar? Desculpa, interrompi. Não, era essa. Estavas a dizer que foste fazendo o álbum. Sim. E relativamente à tua pergunta anterior, do que é o Rosa Dragão? É assim, há uma... Eu não sou propriamente uma pessoa mística, mas essas coisas até têm tendência a ser, não é? E inclusivamente houve uma fase da minha vida em que decorreu neste período em que convidaram a fazer uma coisa que eu nem sabia que existia. Disseram, acho que ias curtir, É o quê? Uma leitura da aura, que é isso? Não me fazer mal, não? Uns gajos que falar contigo, assim, não sei o quê. E fui fazer uma experiência. E parte dessa leitura da aura está no meu álbum, acompanha o álbum inteiro, não é? Vai de início ao fim. E é daí que surge o termo rosa e dragão, das palavras desta pessoa que está a falar comigo. Depois coube-me a mim, e agora neste caso cabe-vos a vocês compreender o que é que era a rosa e o dragão de que ele se referia. Mas quando eu dei por mim, passado uns meses, olhei para tudo o que tinha feito nos últimos 3 anos, eu tinha ali o processo em música disso que ele me falou. Então pensei, isto é a coisa mais... Eu não sabia, mas isto estava-se a criar a bué e faz todo o sentido. Então é por isso que as duas coisas se interligam. É tipo,
embora não estivesse a fazer o álbum, como o período de vida que estava a viver acabou por ser um período muito concreto, o álbum também ficou com uma cola muito concreta, apesar de não se ter sido planeado. Então há faixas que se calhar predatam 2 anos e outras faixas que eu fechei como a do SP. O SP veio agora para Portugal. Eu encontrei o SP quando fui a 3 pancadas. Disse, bora fazer uma faixa. Sim. Bora fazer uma faixa. Disse, bora. Maio. Yeah. Por acaso é engraçado que há ali coisas que tu estás a dizer, 3 pancadas, que eu sinto que foi um bocadinho que tu levaste para o Picha Grande. É possível. Cá está. Sim, e mais virá da mesma linha. Mas lá está, isso já tem a ver com outra conversa que estavas a falar também do ser preso. Já tem a ver com a comunicação. E a maneira como a comunicação funciona hoje em dia, a maneira como eu acho que a comunicação está a funcionar. Mas pronto, acho que respondi à tua pergunta anterior. Sim. Já estamos aqui num caminho ambíguo. Mas isso é bom, estás na boa, é sem medos. Eu ia-te perguntar, eu acho que se nota isso um bocadinho na tua música, mas perguntava-te para falares de uma forma mais aberta, mais direta, qual é que é a tua visão do panorama do hip-hop atualmente? É assim... Sem bifar ninguém. Não. Estou a brincar, podes bifar. Ok. Não, eu inclusivamente tenho tido algumas conversas acerca disso recentemente, porque muitas pessoas me têm feito essa pergunta depois de lançar o Picha Grande. Como é óbvio. E é assim, se eu tentasse sumarizar, a coisa que me mete mais, e peço desculpa pela expressão, mas estou mesmo a ser honesto, nojo, é a quantidade de ego que se está a apoderar desta porcaria toda. É só isso. É o ego, pá. Não é mais nada, meu. Não é o que tu vestes, ou o que tu fazes, ou o que tu dizes. É a tua arrogância, é o teu desrespeito por culturas, por mulheres, a tua atribuição de um valor a uma marca e à marca que tens na tua camisola, no teu cinto. Eu acho isso ridículo. E é o meu papel de dar a minha opinião. Agora, o que é que isso tem a ver com a música? É complicado, é tipo... eu identifico muitas qualidades a muitos artistas cá que ainda assim estão cheios de ego na música deles. Se eu ouço a música deles, não está em total alinhamento com a minha pessoa, ainda assim consigo-lhes reconhecer o talento. Claro. Pronto, e é esta a dança. Se me vêm perguntar o que é que pensas disto, eu dou sempre a mesma opinião, seja o próprio artista, seja uma pessoa que me pergunta. Gajo tem bom talento. Agora, se for uma coisa que me sabe a Audi TT, meto o Audi TT no cu, mano. É isto que eu penso. Acho que já me fiz esclarecer acerca disso. Na tua música nota-se, é isso. E pegando precisamente na Picha Grande, que no fundo, quando falas em egos, estás a comparar. Sim, é exatamente isso. Foi daí que começou. Sim, o nome faz todo, cai mesmo bem nessa ideia. Ia-te perguntar, ainda há bocadinho estava a olhar, a mostrar à equipa o videoclipe. Foste tu que pensaste no videoclipe, como ele foi feito? Eu sei que vi quem é que fez a captação, não percebi quem é que fez a edição, se foste tu. Sim. Ok. Eu vou aqui dizer uma coisa que é, eu nunca tinha iluminado nem produzido um vídeo e fui eu que fiz tudo desta vez. Eu só não filmei porque não conseguia vir para a câmara e depois... ainda não se consegue. E trabalhei com o Rui, que é um gajo bem fixe, por acaso gostei muito de trabalhar com ele. Mas, é uma estaleca que a gente tem vindo, eu e o White Mike, nós temos vindo a tentar aprender a fazer tudo, né? Neste processo do caminho da música, tudo que é. Tanto que a Rude começou por ser uma equipa de produtores e acho que já podemos chamar-lhe uma label. Temos pessoas suficientes associadas a elas, estamos a organizar eventos, estamos a lançar álbuns, temos artistas novos que vamos lançar, acho que temos uma label. Mesmo por isto, porque não vem num sítio de poder, mas pelo lado contrário, é mesmo num sítio de sobrevivência, que é, havia coisas que as pessoas estavam a pagar para fazer que eu não podia pagar para fazer. Eu tinha descobrido como é que se fazia. E por acaso até tenho a facilidade de ser, já fui designer para videojogos e várias cenas, eu mexo-me bem na área e rapidamente percebi que uma coisa não era assim diferente da outra, e investi por aí. Agora, a parte de tudo o resto tem sido uma descoberta e tenho descoberto que gosto da área, fiquei interessado em
fazer umas cenas de audiovisuais mais para a frente, fora do ramo da música, porque pá, engraçado, isto é fixe, meu. É o que eu dizer, nunca tinha experimentado. E tiveste aqui um resultado, uma coisa que resultou realmente bem, ficou Sim, visualmente. sim, este aqui nós. Olha, vou-te contar aqui uma coisa, fica aqui para a tua entrevista. Que é, toda a gente achou um grande piadão à cena da máquina de arcade e não sei o quê. É assim, eu já tinha a ideia, porque como tu vês, eu filmei uma máquina de arcade no videoclipe. Mas ter aquele rebordo e o interlaced, que lá para casa tem as linhazinhas dos ecrãs antigos, não é? Ok. Eu não Dá aquele percebo nada aspecto retro, não é? Das máquinas. Aquilo foi porque houve uma captação, uma parte da captação que foi feita com pouca iluminação e tinha demasiado ruído. Então como é que a gente vai safar isto? E de repente, aí és bué da criativo. Ok. Mas na prática... Sim. Então há várias coisas deste género. E isso, por exemplo, é uma coisa que funcionou como um dos maiores points standout, né, do vídeo. Tipo, isto é bué da fixe, não sei o quê. Mas para mim foi tipo safa máxima. Então é giro a perceber-me como é que as coisas acabam por funcionar, porque contado assim já não é tão giro, percebes? Não, é giro, claro, é giro porque tu conseguiste tornar uma coisa original de um percalço que tiveste. Sim. Isso, eu acho que isso ainda é mais giro. Sim, porque eu percebo, é um giro diferente, mas sim. Ainda há bocadinho, antes de começarmos a gravar, estavas a falar de quando eu te entrevistei. Há mais de um ano. Sim. Mais de um ano. Ainda estavas com o White Mike. E de quando eu te perguntei, se o hip hop deixar de bater, o que é que tu fazes? E tu respondeste fado, logo assim, rapidíssimo. Sim. Vou ficar à espera disso, by the way. Sim, não, poderá acontecer. Nunca sabe, eu ia te perguntar, achas que o hip hop como está hoje, ou seja, abrindo todos os cartazes de festivais, vês nomes de hip hop em todo o lado, achas que isto tem os dias contados? Epá, eu não me vou manifestar com certezas. Acho que sim, porque conheço Portugal. É isto, os Estados Unidos têm o hip hop há mais de 25 anos estável, não é? Não é sequer uma questão, é cultura. Cá não, cá nós já fomos quizombeiros durante uns anos, não é? Depois chega. Sim. Agora já não. Agora pronto, e quem cai na brincadeira é quem quer. Eu pessoalmente já fazia hip hop, estou a fazer hip hop, estou a fazer a minha cena. E as coisas vão acontecer à minha volta. Estou contente que neste momento haja um interesse grande, embora esse interesse também esteja a criar pessoas que, ou seja, o interesse, vamos fazer uma conversa, o interesse cria a possibilidade de estatuto. O estatuto cria há pessoas que já querem só chegar à parte do estatuto. Se eu puder não escrever um carapau, mas já estar aqui, isso aborrece-me, portanto, confesso, aborrece-me um bocado. Mas é como tudo, e neste momento eu acho que sim, acho que a partir do momento que começas a ter superstars que, não é, acho que tens a consciência que há aqui algumas figuras que existem, são consumidas pelo público, mas se tu quiseres considerar que há um movimento, que há o hip hop, para nós eles são um bocado irrelevantes, só nem existem, porque não foram validados por nenhuma das coisas que para nós são importantes. Quando estive no Três Pancadas, sempre perguntam qual é a coisa mais importante para ti, Pi? E ser reconhecido pelos meus peers. Ele disse, isso é que é a dica, Pi. Porque isso é uma coisa óbvia entre nós. Agora, se tu estás aí na televisão e tens milhões de views, ou tens vontade de fazer o que quiser, mas não tens respeito de... You're non-existent. Embora eu compreenda que isso não é a maneira como as pessoas vêm de fora e depois perguntam, epá, mas este gajo tem tantas views, vocês não gostam disto porquê? O hip hop felizmente ainda tem algumas regras e é pena que já não tenha tantas, porque há coisas que se fazem hoje em dia que eram impensáveis há 10 anos atrás. Eu lembro do Sam, o Sam tinha aquela máxima dele que era quase repetitiva, que não importa o que é que tu vestes, importa, não é? Epá, hoje importa mesmo o que é que tu vestes, pá. Se calhar só importa isso, até. E então, eu percebo quando o Sam diz que há coisas que eram inadmissíveis aqui há anos atrás, eram mesmo, não era possível. Ou o distrato de sexo feminino também é impossível, era tipo, então pá, estás nos Estados Unidos, és o 50 Cent, agora já dá. Pronto, acho que a liberdade de expressão é sempre fixe, mas claro, também a liberdade de ser uma besta também é Não, o limite para ser uma besta, não é? Sim.
Pronto, e é isso que eu penso sobre isso. Portanto, acho que sim, acho que temos aqui um espaço de ambivalência em que o hip-hop persegue o seu caminho, mas há uma energia em torno dele que me parece uma bolha que vai arrebentar a certo ponto. Acho que sim. É surfar e tirar o máximo de energia disso. Exato, ir aproveitando enquanto se pode. Sim. Pronto, se calhar, não sei se reparaste neste, estás a olhar para mim, vai-me fazer uma pergunta séria. Sim, estás numa situação hesitante. Não sei se reparaste, se calhar foi mais do que mais do que uma pessoa no YouTube comentou a dizer que tu eras o Eminem português. Apanhaste isto? Sim. O que é que tu achas disto? Epá, é assim, eu compreendo, até porque as pessoas referem-se a coisas quando as pessoas referem-se ao primeiro nome que lhes vem à cabeça quando vê uma coisa. Eu fiz uma coisa que, embora nunca não tenha editado muita música assim, tenho um Cypher, acho eu, que fiz uma cena parecida, uma cena de Fast Flow e o Eminem tem feito várias cenas assim, pá, mas falar do Eminem, tu disseste que falas do Eminem, falas do Tech Nine, falas do Joyner, mas o Eminem é o Eminem, né? As pessoas vão falar do Eminem, claro. Também eu puto a dizer, o SP agora tem mania que é o Tupac, porque ele pôs o lenço para a frente. E tipo, boa da pessoa usa o lenço, mas o Tupac. Acho que é a mesma coisa. É tipo, Fast Flow, tá fixe, Eminem. Não, mas sim, percebo. E levo isso tudo como love, é assim que eles me dão isso. Sim, não, de certeza que foi elogio. Sim, é sempre nessa base. É um elogio para mim a meio, mas eu percebo o que é que querem dizer e agradeço, mas percebo, acho que é essa a ligação. E o que é que achaste do novo trabalho do Eminem, já agora? Já tive a oportunidade de ouvir, finalmente, que toda a gente me tem perguntado, amigos e não sei o que eu acho do álbum Eminem, e eu estava a acabar o meu álbum, ainda por cima veio-me dizer, eu gravei o videoclipe do Picha Grande e nessa mesma semana sai o Kamikaze, 5 vezes acho eu até agora, e nessa semana sai o Kamikaze e completamente inesperado. Eu ainda por cima o último álbum da Eminem, será um segundo álbum da Eminem, não, isto é muito bom, não sei o quê, e começam a explicar o conceito do álbum. Isso é mais ou menos o que eu estou a fazer agora. Também vou ouvir que isto vai... o meu medo é sempre que esteja mesmo bué da fixe, porque se estiver bué da fixe eu vou ficar chateado. Eu quando ouço música, tipo, acabam as barreiras, eu estou sempre a ver, tipo, não curto que saia uma cena que está bué da fixe e que eu sinto que estou bué distante daquilo. Então, tipo, espera aí, isto pode estar mesmo bué da bom, vou encostar isto para não... E assim foi. Ainda bem, porque o Eminem voltou com muita garra, meu. É muito fixe a cena dele. E o som dele com o Joyner, por exemplo, tem uma mensagem ali muito importante. Uma mensagem que eu presumi que ia acontecer quando ouvi o Joyner Lucas pela primeira vez. Que o Joyner Lucas está a mimicar muitas das premissas do rap atual, mas não só respeitar como elevar a todas as fasquias que dizem respeito a estes grandes nomes. E o Eminem faz ali uma passagem do testemunho que é óbvia. Quem é que está em descendência? E achei genial a cena, porque é mesmo assim que eu vi a coisa quando ouvi o Joyner. Isso é bem fixe, curti bué. E de repente também, pronto, não fosse o Eminem e o nome que é internacionalmente, há imensas polémicas também envolvidas e agora parece que há malta que te quer meter numa polémica onde tu não te querias meter, não é? Sim, uma polémica não me quer meter. É assim, calculo eu que não era essa a tua intenção, bifar ninguém. Sim, é assim, eu já tive conversas com algumas das pessoas que têm sido alvo de suspeição de bife, porque os fãs, os ouvintes, não é? Podes dizer nomes, ok? Sim. Não, eu acho que há aqui um grupo de pessoas que têm sido mais chamadas, até menos pelo que acho que as pessoas prestam mais atenção aos visuais até do que às letras. A minha letra tem muito a ver com as pessoas que não escrevem, não fazem a arte, não é? Mas o meu vídeo, a parte visual, tem a ver com a parte visual dos trappers, não é? Porque não podes, tal como é os debs, não é? Tens os debs, a maltinha, fazer debs. Sim. Pronto, e há uma cena em concreto para mim que é tipo, agora há uma nova moda, que é a moda das rastas, tal como há uns tempos atrás eram os bonés direitos, há sempre uma moda, não é? Pronto, e eu, tal como na altura, se estivesse na altura do 50 Cent,
teria feito uma coisa completamente diferente, mas ajustada àquela altura. Tenho a cena das tranças, e isso o pessoal falou pegar porque o Nine Miller e o Shippy eram gajos que não tinham tranças, e depois puseram tranças e tiraram tranças, isto é para o Shippy, isto é para o Nine Miller. De repente as redes sociais incendiaram-se. Tu nem te lembravas disso, se calhar. Claro que me lembrava, falei com o Nine Miller, disse com ele sobre isso e disse-lhe é difícil expressares a tua opinião publicamente sem... o Nine Miller é um MC que rima fixe, não é? É um gajo com linhas. Mas, se calhar está enquadrado em parte numa coisa que seja visualmente, que aquela mensagem, que é a minha opinião, vai englobar-te um bocado. Mas não é para ti, mas é impossível expressar a minha opinião. Não, isto pode parecer que é para este, acabo com uma opinião que é quase um copo d'água. Não, a minha opinião é esta, mas se tu conseguires ouvir a minha opinião e estar fixe com isso, fixe. Porque eu vou ter de ouvir a tua. Agora, é para mim, se te sentires tão chateado que sentes que é para ti, eu não posso fazer com que não seja, mas eu nunca escrevi nada para ninguém na minha vida, nem vou escrever porque não faz sentido. E essa conversa tive, neste caso com o Nine Miller, porque já o conhecia, e percebi que estavam a incendiar as redes, e é uma coisa que um gajo precisa ter consciência, que há uma coisa entre nós, ou estamos a responder à energia que está a vir de fora? Pois, porque a sensação que eu tive foi que ele desvalorizou imenso a sim. situação. E eu próprio tenho estado nessa, mas como falaram, tinha sido postado uma cena por ele, não sei o quê, no Stories, eu disse, vou falar com ele, e efetivamente a conversa foi essa, foi tipo, temos coisas divergentes na maneira de, se calhar, de ver a música ou de fazer a música, mas não é de certo... aliás, até te digo mais, há pessoas que estariam numa lista de muito à frente das coisas que foram buscar. O Nine Miller e o Shippy, que são 10 gajos que até, né? Pen Game, há gajos que estão a fazer as coisas mais ridículas do mundo. Como é que vocês vão logo assumir? Mas eu percebo, tem a ver com a parte visual. Seria hipócrita da minha parte dizer que concordo com tudo, ou que eu poria também umas tranças e que estamos todos... Não, eu tenho uma visão sobre o ego, mas isso não tem a ver connosco enquanto pessoas, nem enquanto artistas, nem as coisas são para eles, mas compreendo que as pessoas possam pegar, claro, e faz parte da polémica, e isto é música e é entretenimento, é essa. Eu por acaso tenho uma visão, eu tive um bife quando era muito mais novo, né, com o Nerve, inclusive que eu vendei o Nerve agora para o meu álbum, o Nerve me respondeu, eu acho que... Cada um tem o seu tempo para... Não, mas eu acho que é na boa, acho que é tudo válido, mas esta é a minha postura, e digo-te uma coisa, eu sou um gajo que acho importante que algumas coisas sejam ditas, e às vezes vai dizer merdas que se calhar vai pôr as situações um bocado, tipo, estás a falar para mim, estás a dizer fixe. Eu nunca falo para ninguém, porque quando quer dizer nomes eu digo. Eu nunca fiz questão, nunca estive aqui com... Não, mas quando estou a expressar uma opinião que é mais abrangente, é tipo, a minha expectativa de que uma carapuça possa servir até que a pessoa pense na cena, tipo, se calhar isto que estou a fazer não está fixe. Não é que a pessoa pense, é para mim, vou responder. Não, isso é... Estás a pensar nisso, não fazes nada. Sim, não, é ridículo. Eu tive de ter eu digo isto, eu tive de ter o cuidado, eu tenho tido uma cena que é, eu quando escrevi, quantos Jasons tens? Eu pensei, os putos vão pensar que é bife, escrevi props à frente e continuei a rima. Os putos vêm ter comigo e dizem, porque é que espigaste o Jason? Eu disse, mano, qual é a palavra que eu digo a seguir? Props. Eu disse, mais uma pergunta? Acabou, porque eu já sei. Vocês vão tentar pegar e eu vou-vos deixar porque já sei como é que a coisa funciona. Props. Pronto, vamos continuar com a rima. Se não, ainda hoje estava aí, o Jason rima como caralho, meu. É bem fixe, curto bem a cena do Jason, claro. Sempre lhe disse isso. E acho que é um gajo que foi dos poucos gajos que fizeram uma cena realmente diferente e com flavor aí. E depois houve muita repetição disso e as pessoas agarram-se às coisas. Foi a interpretação que eu fiz um bocado dessa dica. Foi tipo, claro, mas é mesmo essa. Mas lá está. Ele é o original e aparecem os outros a imitar porque ele tem sucesso. É isso. É um exemplo como qualquer outro, não é? Mas estou a falar dele porque ele agora é um nome que claramente salta à cabeça, não é? Claro. Álbum lançado. Não sei se estás a pensar tão cedo lançar mais música, se tens outros planos, o que é que vais fazer, como é que está a tua vida de atuações, conta-me tudo. É assim, eu tenho tido alguns convites por fases, né? Às vezes, sempre que sai um vídeo, há sempre um pico de convites. Mas eu tenho estado a tentar gerir uma série de coisas porque eu pus, como falámos no início,
eu fiz questão de ter a minha estrutura toda a meu cargo, praticamente, estás a ver? Desde os vídeos aos lançamentos, agora estamos a fazer eventos, temos a fazer umas cenas. E quando estás a fazer as coisas assim, convém teres uma máquina oleada, estás a ver? Até porque isto at the end of the day, quando começamos a falar com vocês, estamos a falar de negócios. Claro. E negócios, tu sabes que és DJ, não é? Sabes que o preço que pões de uma casa hoje custa a sacudir amanhã. Então eu acho que mais do que a importância de pôr rapidamente em palcos, era importante para mim deixar delineado o que é que eu estou a fazer na música, ok? Agora vamos falar, mas não nesta fase em que eu venho torto e olha lá, tu vens aí com um prego enfiado no pé, não queres fazer isto por 30 paus? Hoje sim, tenho um prego enfiado no pé, não é? Pronto, e isso faz com que isto é a minha visão e as pessoas podem ter outras visões. Há várias pessoas que me querem ver ao vivo, eu percebo, mas pá, tenho estado a... Sim, não, ainda no outro dia aqui em Lisboa tive a oportunidade de dançar um pouco para eles. É isso que eu faço. Depois também canto, de vez em quando. Sim. Só para distrair um bocadinho. Yeah. Mas essencialmente é dança. E pronto, o Rosa Dragão tem estas várias cores, mas acho que essencialmente acabou por ficar um projeto mais intimista. Portanto, há faixas para ouvir de manhã, essencialmente é para ouvir à noite, no carrinho, a conduzir. Acho uma boa circunstância. Refletir, não é? Sim, depois entram narcos e aí não dá. Pois. Aí é capaz de despistar o carro, mas depois volta-se a entrar. Vais continuando assim a viver a tua vida a gozar, não é? Sim, tenho conseguido fazer, já vou em 33 anos disto, tenho corrido bem, ainda tenho amigos, ainda tenho família, portanto tudo parece estar a funcionar para mim nesse aspecto. Não, estou a brincar, mas lá para casa que fiquem a saber que quanto mais brinco, mais envergonhado estou. Hã? Certo, Toma. Fica aqui uma lição de vida. Olha, muito obrigada por teres vindo, gostei muito deste bocadinho, espero que tenhas muito sucesso e que... Obrigado, igualmente, e já agora faço aqui uma advertência que é, eu quero muitas palminhas para o trabalho desta menina. Está a fazer isto. É para ela. Opa, meus meninos, isto tem várias câmaras aqui, eu sou estrábico. Estava tipo no Júlio Isidro quando estão a falar para aquela. Estava a dizer que muitas palminhas para o trabalho desta menina que está a fazer isto do seu próprio, não é? Tanto do seu próprio investimento pessoal como de tempo. E eu tenho sentido que há muitos comments, mas quem é esta rapariga? Quem é esta rapariga? O que é meu? Válido, estou aqui. Joana, Obrigada, olha, ofereço, significa mais uma, muito. picha grande, 7 vezes para aí. Não é minha. Não, só porque eu aproveitei que a entrevista está a acabar, espera aí, mais uma. Muito obrigada. Obrigado, e eu. olha, havemos de falar em breve, de certeza absoluta. Com certeza, aí estamos. Até à próxima. Vamos lá. E foi assim o Sem Medos com o Extense. Muito obrigada por terem visto até ao fim. Muito obrigada mais uma vez à Etic por toda a ajuda. E não te esqueças de deixar aqui um thumbs up, um comentário, de partilhar com toda a gente. Todo o apoio é agradecido, é bem-vindo. Não te esqueças também de ouvir na íntegra o novo álbum do Extense, Rosa Dragão. E vemo-nos no próximo episódio. Até lá!